Vamos agora para nossa palestra e apresento agora o palestrante dessa noite, o psicólogo mestre Robson Dias. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco e mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na linha de Psicologia e Processos Educativos. É especialista em Neuropsicologia pela Universidade Cândido Mendes, bem como em Metodologias Ativas, em Psicopatologia, em Psicodiagnóstico Infantil. Rede Municipal de Educação, com muito carinho, vamos receber o nosso palestrante da noite, Robson Dias. Por favor, Robson. Obrigado, hein? Boa noite. Eu sei que é quinta-feira, eu sei que vocês estão cansados, mas olha, eu já vim para Piracicaba antes e os professores estavam bem animados. Eu sei que vocês conseguem melhor. Boa noite! Boa noite! 7. Gente, consegue um 10 aí, fácil, hein? Vamos tentar? Boa noite! Boa noite! Ah, até que enfim. Eu sou o professor Robson Dias, acho que já fui bem apresentado aqui. Eu sou filho da rede pública de educação. Sempre estudei na rede pública, depois na graduação que eu fui para particular. Mas eu sou filho da rede pública e eu sei da importância dos nossos professores estarem capacitados. Eu sei da importância da gente conversar sobre os temas atuais. E eu sei a dor e o sofrimento de vocês, de muitas vezes encontrarem crianças com diversos transtornos, diversas dificuldades no cotidiano de vocês, e ter que lidar com esse universo inteiro, que a gente fica mais perdido do que tudo. Não é isso? Não dá um desesperinho? E a gente escuta falar de TOD, então, né? Fala, meu Deus do céu. Então, quero falar sobre transtorno opositor desafiador com vocês. Eu falo bem rápido, tá? Eu tenho TDAH. Então, assim... Não sei se vocês perceberam. Eu falo rápido como ninguém e eu ando igual um maluco, tá? Então, assim, qualquer coisa foca aqui que aqui não mexe. A gente segue a vida desse jeito. Então, quero conversar um pouquinho sobre TOD com vocês. Quero agradecer desde já ao Bruno, nosso secretário de Educação. Quero agradecer a Vanessa. Vanessa, que é uma ponte gigantesca. A Aline, que me aguentou esses dias todos, conversando comigo até dizer chega. Toda a comissão organizadora. E quero parabenizá-las por trazer esse tema. Um tema tão atual, tão contemporâneo e tão desesperador, não é mesmo? A gente vai entender um pouquinho sobre TOD, mas eu não quero só que vocês entendam sobre TOD. Vou trazer algumas dicas e estratégias para o cotidiano de vocês. Né? Graças a Deus, senão a gente está lascado. Então vamos falar sobre TOD desde o começo para a gente avançar, tá? Vamos dar uma descomplicada nesse TOD. Vamos lá, vocês já escutaram pela vida de vocês alguns adjetivos que se referem a crianças com transtorno opositor? Se eu perguntar aqui, vocês têm um monte, não tem? Isso aqui que é o passador de slide, gente? Ah, então tá. Eita, aqui. Já escutaram que tem uma criança que ela é brigão, mandão, parece um reizinho, é um imperador, é um mal educado, é um sem educação, é um sem limite, é um descontrolado? Já não escutaram tudo isso? Entre nós, ninguém está ouvindo. A gente até já não pensou isso de vez em quando também? Quando a gente pensa em crianças que têm este perfil aqui, a gente pode partir por 2 lugares. Primeiro, uma criança que não tem educação. E a gente tem crianças que efetivamente têm uma falta de limites, né? Umas situações complicadas. E a gente tem o transtorno opositor desafiador. Vocês também podem chamar de transtorno de oposição desafiante, opositivo desafiador, a variação aí vocês podem escolher à vontade, tá? Tem gente traduzindo de tudo quanto é jeito por causa do nome original em inglês. E quando a gente pensa em TOD, a gente pensa numa criança que tem também esse perfil. Porém, ela tem uma grande diferença. Esta criança tem um transtorno. Vocês sabem o que significa transtorno? Pelo amor de Deus, não faz trocadilho. Transtorno, todos os transtornos, significam que a neurobiologia do meu cérebro, o meu funcionamento cognitivo, acontece de uma maneira diferente da grande maioria das pessoas. É isso. Robson tem TDAH, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que eu tenho é um transtorno.
Quem tem transtorno depressivo é um transtorno. E a gente fala o quê? De um jeito diferente desse cérebro funcionar. Só que esse jeitinho diferente desse cérebro funcionar faz com que alguns comportamentos ou algumas situações emocionais da nossa vida aconteçam diferente. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, o cérebro dela não consegue processar a ansiedade direito e lidar com esse medo antecipatório e ela fica ansiosa com tudo. É um jeito diferente do cérebro funcionar, mas que traz prejuízos para ela, não traz? Vocês amam ficar ansiosos? Ninguém gosta, né? Não sei se for para a gente ir para Disney amanhã, 8 horas da manhã. Aí a gente está ansioso. Fora isso, não vale. Quando eu falo do transtorno opositor desafiador, eu falo de uma criança que o cérebro dela também funciona de um jeito diferente. E essas características de oposição e desafio vêm como consequência desse funcionamento diferente. Sabe o que significa ter um transtorno? Significa que não tem cura. Porque transtorno não é doença. Transtorno é um funcionamento, mas tem tratamento. Acreditem em mim, essa criança com TOD, e a família dela especialmente, já tentou de tudo. Já tentou impor regra, limite, fazer 1 milhão de coisas. Mas não funciona. Por quê? Porque é o cérebro dela que funciona de um jeito diferente. A gente vai ter que ter boas estratégias para fazer esse cérebro andar um pouquinho mais perto da linha do que a gente entende como sendo mais adequado e para funcionar no nosso cotidiano. É esse andar diferente que a gente vai pensar aqui junto hoje. Só que antes da gente ir para a prática, vamos ter teoria. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse TOD aqui, tá? Eu gosto de dizer que crianças com TOD são iguaizinhas bolha de sabão. Elas explodem numa facilidade que vocês não têm ideia. Porém, elas são lindas. Elas têm beleza. Só que se eu ficar tão preocupado que a bolha vai explodir, eu não vou prestar atenção na beleza dela. Vocês já brincaram de bolha de sabão na vida de vocês, não brincaram? A gente começa a brincar com a bolha, a gente não fica só tentando relar nela de levinho para ela não explodir. E quando a gente fica tentando cuidar para ela não explodir, você percebe que ela reflete luz, que ela pega cores, que ela tem uma beleza gigantesca? Às vezes a gente está tão acostumado dessa criança explodir, e vamos ser sinceros aqui entre a gente, não é cansativo às vezes ter que lidar com essas explosões e tudo mais? Que a gente deixa de ver a beleza que essa bolinha de sabão tem. Ou o contrário, às vezes tem gente que só olha para a beleza e esquece que ela explode. E aí a gente tem um outro problema também. A minha proposta para vocês é a gente entender a beleza que ela tem, sem esquecer que ela vai explodir. E o que a gente vai fazer para isso? Eu espero que vocês saiam daqui hoje à noite tentando fazer essa bolinha de sabão ser um pouquinho mais resistente e demorar um pouquinho mais para explodir. Vocês sabem como faz para a bolha de sabão ser mais resistente? Açúcar. Ou, como é que chama? Glucose de milho. Qualquer coisa doce. Estão preparados para a aula de química? É a única coisa que eu me lembro, tá? Então, assim, valoriza isso para mim, por favor. Quando a gente coloca um componente doce dentro da nossa mistura de 100 ml de água, 100 ml de detergente, se a gente colocar 50 ml de açúcar, 50 ml de glucose, a gente aumenta as ligações de hidrogênio. E isso torna ela mais resistente. Agora, vocês não me perguntem como acontece, pelo amor de Deus, eu não sei explicar. Mas aumenta. E aí a gente vai tentando relar nessa bolinha, ela vai ficar mais forte. Sabe qual é a minha proposta? Que a gente saia daqui sendo esse açúcar. Sendo essa glucose de milho, que é um xarope, tá? Só para vocês saberem. A gente vai ser um xarope na vida dessa criança. Vamos ser junto um pouquinho de açúcar na vida dessa criança? Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitos de vocês estão cansados de ter que lidar com esse público. Mas usando as alternativas, as estratégias certas, a gente vai chegar junto num lugar muito legal. Bora comigo, então? Sim! Eu adoro quando vocês respondem rápido. Vamos lá. Gente, eu tenho TDAH hiperativo. Ou vocês vão ligeiro, ou vocês ficam para trás. A regra é essa. Estamos combinados? Sim! Muito bem, vamos lá. TOD, pela definição do nome, significa transtorno de oposição e desafio. Essa criança tem 2 características principais. Ela se opõe às regras que são impostas pelas figuras de autoridade. No caso de crianças e adolescentes, adultos em geral. Porque, vamos ser sinceros, qualquer adulto manda em qualquer criança. Pelo menos na teoria, né? Na prática a gente sabe que não dá certo muito bem. Só que ela não só se opõe, ela também
desafia. É aquela sua criança que quando você passa a tarefa para ela, ela olha para você delicadamente e fala assim: por que eu tenho que fazer isso? Se opõe. Eu não vou fazer isso. Só que daí vem o desafio e ela olha para você e fala o quê? Vem me obrigar a fazer. Você não manda em mim? Quem aqui já vivenciou uma situação minimamente parecida? Levanta a mãozinha só para eu saber. Ah, tem gente que nem vivenciou ainda, gente. Vocês estão no paraíso. Piracicaba não tem Todd? Tem, né? A gente devia ter trocado, a gente devia ter falado TDAH, sei lá, alguma coisa assim. Que tem também. Eu comecei a estudar Todd a partir do momento que eu descobri que eu tinha TDAH. A partir não, mais ou menos depois que eu descobri que eu tinha TDAH. Eu descobri na faculdade. Porque, né, anos 90, anos 2000, a gente não falava muito de transtornos na educação. E aí na faculdade eu tinha um professor que ele olhou para mim e disse assim, dava aula de patologias, e ele estava dando uma aula sobre Alzheimer. E eu jurei por Deus que eu tinha Alzheimer. Eu estava estressado, final de faculdade, sabe? A gente lá com a memória péssima. Falei, vem cá, Zé, eu acho que eu tenho Alzheimer. Ele olhou para mim e falou assim, Robson, você não tem Alzheimer. Pelo amor de Deus, você não tem Alzheimer. E isso se repetiu o semestre inteiro, com todas as patologias. Eu tinha o CID inteiro na minha cabeça. Hoje em dia eu sei que não, mas eu tenho alguém na família. Vocês podem me falar patologia se vocês quiserem que eu aponte uma pessoa da família. Aí quando a gente começou a ter aula de TDAH, eu falei assim, eu tenho esse negócio aí também. Eita, eu acho que eu tenho esse aí também. Só que daí eu falei assim, eu não vou chegar pro Zé e vou falar assim, Zé, acho que eu tenho TDAH. Porque assim, eu já tive todas as patologias até aquele momento. E todas eu não tinha. Aí eu falei assim, bom, vamos lá. Aí teve um dia que eu estava pelo pátio, tomando café, passa Zé. E ele olha para mim e fala assim, o Zé é super meu amigo hoje em dia. Aí ele olhou para mim e falou assim, e aí, tá gostando da aula, Robson? Ele fala meio assim, e aí, tá gostando da aula, Robson? Eu falei assim, tô, Zé, gostei muito de TDAH. Teve vários sintomas que eu vi, eu achei que eu tinha, mas acho que eu não tenho. E ele disse assim, Robson, pelo amor de Deus, você parado numa foto é TDAH. Eu falei, mas é? Aí eu fui fazer o exame, vocês não acreditam. Eu tinha TDAH. Mas não era desatento. E a partir de... Desatenção não tem muito, tá? Tem assim, medianamente. Agora, hiperatividade, vocês já perceberam, né? E aí, quando eu fiz a avaliação, descobri que tinha TDAH de verdade e tudo mais, comecei a trabalhar com crianças com TDAH na clínica. E até hoje trabalho com TDAH e adoro, é um público que eu amo atender. Só que daí, no meio do caminho, eu descobri uma criança com TDAH que não fazia nada do que eu pedia, que me confrontava o tempo todo, que se recusava a fazer tudo, que jogava as coisas no chão, que xingava, que falava um monte de coisas. Já vivenciaram situações dessas? Aí eu descobri o TOD. E aí eu descobri que boa parte das crianças com TDAH também tem TOD. Em média, 50% delas. A notícia está ruim até aqui? Vou piorar um pouco para vocês, espera aí. Até 70% das crianças com TEA também tem TOD. Até, tá? Não vamos exagerar aí também. 3,5% da população brasileira em idade escolar tem TOD. Isso significa que na sua sala de 30 alunos, pelo menos uma criança tem TOD. Fez sentido essa conta na cabecinha de vocês? Calma que não fez, eu vou piorar para vocês mais um pouco. Algumas pesquisas mais recentes mostram que até 10% das crianças em idade escolar podem ter TOD. Sabe aquela uma criança da sua sala? Acabou de virar 3. Não fez mais sentido ainda agora? A gente precisa entender o TOD. Eu sei que é um pouco cansativo a gente entender transtornos e absorver essa carga para a nossa vida docente. E a gente está cada vez mais adicionando coisas, né? Um monte de coisas. Mas isso vai nos tornar profissionais muito melhores para o futuro. E eu acho legal essas jornadas onde a gente conversa sobre esses temas que são tão importantes e tão recorrentes, para a gente ter pelo menos uma pílula do que fazer no meio do caminho, porque eu sei que é difícil. Então, TOD é um transtorno que tem como características oposição. É essa criança que bate o pé com você e te desafia, fala que não vai fazer. É isso, terminamos a palestra, boa noite. Mentira. Vamos lá. O TOD faz parte de um grupo de transtornos.
TDAH, TEA, transtorno do desenvolvimento intelectual, que é a deficiência intelectual, transtorno de aprendizagem, tudo isso faz parte do que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. Significa que começa na infância e vai pelo resto da vida, né? Boa sorte. O TOD não faz parte desse grupo. Vocês encontram umas pessoas falando que faz parte, mas não faz parte, tá? Ele faz parte dos transtornos disruptivos do controle de impulsos e da conduta. É um grupo de transtornos que tem como característica principal uma dificuldade dessa pessoa de controlar, de se autorregular e de autorregular sua emoção, o seu comportamento e a sua cognição. Especialmente controlar as suas emoções. O que acontece com essa criança é que ela não consegue controlar o emocional dela. E aí ela explode, ela confronta, ela desafia, porque emoção e comportamento andam de mão dada o tempo todo. Quer um exemplo disso? Você está chateado, brigou com o namorado, com a namorada, enfim, brigou com alguém. Aí você estava sem querer passando pelo shopping. Sem querer. Se você não é de shopping, você estava passando na frente da geladeira. E aí você entrou no shopping, aquela loja de sapato, comprou 10 sapatos, chegou em casa, ou você comeu um pudim inteiro que estava na geladeira, depois você senta na cama e fala assim, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Já vivenciaram alguma situação parecida, alguma vez na vida? Gente, quem nunca passou por isso pelo menos uma vez, tá mentindo feio aqui, hein? Isso é déficit no controle de impulsos. A nossa emoção interfere no nosso comportamento. Só que com a gente eu vou falar com vocês, né? Porque eu tenho TDAH, comigo é toda hora. Mas me incluam no grupo dos normais aí, que não tem nada, que está tudo bem na vida, tá? Para quem tem TDAH é ótimo. Para quem não tem TDAH, me incluam nesse grupinho. Nós, regularmente, controlamos os nossos impulsos. Não controlamos? De vez em quando dá uma... Depende do dia, do contexto, da situação, do momento. Porém, essa criança não. O que falha nela é o controle de impulsos. Então, isso vai acontecer com frequência. E o que diferencia uma criança com dificuldades de regulação de comportamento, uma criança com falta de limites, falta de regras, do TOD, é a frequência e a intensidade. Criança mal educada, vamos usar esse termo bem entre aspas, criança mal educada, ela não vai ser mal educada o tempo todo. Tem momentos que ela vai se regular muito bem, obrigado. A criança com TOD vai ter sempre dificuldade de se autorregular. Essa é a grande diferença. E vocês estão prontos para a notícia ruim que eu vou dar para vocês agora? Gente, a vida não é fácil. Vocês já tinham que ter aprendido isso. Tá vendo ali que o TOD é o primeiro da turma, né? Tem outros aí. Transtorno explosivo, transtorno de conduta. Já ouviram falar de transtorno de conduta, certo? A gente tem também, cadê ele aqui? Transtorno de personalidade antissocial. Vocês podem ver que o transtorno de personalidade está com um número diferente. Ele está aqui porque ele tem as mesmas características, mas ele é classificado como transtorno de personalidade mesmo. Sabe o que acontece com uma criança TOD que não recebe tratamento, não recebe intervenção? Ela pode evoluir para transtorno de conduta. Transtorno de conduta é uma versão acima do TOD. O TOD... tem problema com oposição, com desafio, com figura de autoridade, xinga, joga as coisas, mas ele não viola direitos das outras pessoas. Essa é a diferença, assim, bem em linhas gerais, tá? O transtorno de conduta, não. Ele viola o direito das outras pessoas. É malvado com o animal e tudo mais. Vocês estão prontos para a notícia pior? Prometo que é a última, gente. Prometo. Uma criança com transtorno de conduta não tratado, ela pode evoluir até para transtorno de personalidade antissocial. Vocês já ouviram falar de transtorno de personalidade antissocial? Já ouviram falar de psicopatia? É a mesma coisa. Eu adoro esse momento que vocês ficam em silêncio pensando. Vocês entenderam o porquê que é importante a gente atuar junto com a criança com TOD? Que não dá para simplesmente ignorar? Porque senão essa criança vai chegar num lugar que vai ser muito mais cruel com ela. Vai ser muito mais difícil para ela. E, gente, a gente pensa na gente, que vai ser difícil para a gente, mas para ela é tão difícil quanto. Pensa um adulto com TOD, que não consegue regular, que não respeita ordens, que confronta figuras de autoridade. Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai dirigir pelas ruas da cidade?
Então, a gente precisa dessas intervenções, tá? TOD, transtorno de conduta e transtorno de personalidade antissocial, então, andam de mãozinhas dadas, tá? Até 60% das pessoas com TOD evoluem para transtorno de personalidade sem tratamento. Sem tratamento. Por isso, a gente precisa entender as características, entender os critérios, encaminhar, a gente não vai fazer tratamento de ninguém, a gente só vai usar estratégias, mas encaminhar para quem é de direito, para a rede municipal de saúde, para as instituições que também têm clínicas e escolas, a gente encaminha. E a gente faz a nossa parte junto. Para trabalhar com TOD, tem que ser um trabalho todo mundo juntinho, tá? Não dá para trabalhar todo mundo separado. Quando a gente trabalha com uma criança com TEA, dá para o professor fazer um trabalho, o psicólogo faz um outro ali meio que isolado, não tem tanta troca. A gente vê o negócio acontecendo bem. Mesmo assim, o ideal seria todo mundo trabalhar junto. No TOD, se cada um fizer o seu trabalho, não vai funcionar. Eles precisam estar alinhados. Tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Pensa comigo aqui. A psicóloga da criança fala uma coisa para ele e a professora fala outra. Ele tem dificuldade para seguir regras. E aí, o que vai acontecer? Ele não tem o norte para seguir. Então, o trabalho tem que ser articuladinho, tá? Então, vamos começar a definir esse TOD, que eu já falei demais. TOD, por definição da Associação Americana de Psiquiatria, é definido por um padrão frequente e persistente. Vocês, pelo amor de Deus, foquem no frequente e no persistente, tá? De um humor irritável e irritado, de uma índole vingativa e de um comportamento negativista, inapropriado, desafiador e desobediente em relação a figuras de autoridade. Como eu falei para vocês, no caso de crianças e adolescentes, a gente vai trabalhar com adultos em geral, tá? As características são essas. Essas são características dos manuais diagnósticos. Eu estou usando o DSM porque a gente está no momento de transição de DSM para CID. Então, o DSM já está pronto, vamos usar ele aqui, tá? Essas características são clínicas. Mais para frente um pouquinho, eu vou mostrar para vocês as características dentro da sala de aula, para vocês ficarem alerta, tá? Então, vamos lá. No humor raivoso e irritável, a criança, com frequência, perde a calma. Eu vou começar a falar das características. Eu sei que vocês vão elencar metade da sala na cabeça de vocês. Tenta não elencar, tá? Agradecido. Vamos lá. Para ser TOD, a criança tem que ter pelo menos 4 desses comportamentos, independente de onde está, por no mínimo 6 meses, acontecendo com uma frequência e uma intensidade alta, com pelo menos um indivíduo que não seja o irmão. Por que o irmão não, Robson? Porque irmão é sobrevivência, gente. Irmão é sobrevivência, a gente nem conta. Aí o resto a gente considera, tá? Então vamos lá. No humor raivoso e irritável, essa criança frequentemente perde a calma. Lembrou já de algum? Tá. Com frequência ele é sensível ou facilmente incomodado. Sabe aquela criança que tudo irrita ela? Tudo tira ela do sério? Ela fica raivosa com qualquer coisa, tipo, ih, já vem pra cima de mim? É essa criança. E com frequência, ela é raivosa ou ressentida. Ela explode de raiva, ela taca as coisas no chão, ela dá uma xingadinha ali, fala uns palavrõezinhos, fala umas coisas que a gente não gosta de ouvir. Às vezes fala até umas verdades duras pra gente, né? No comportamento questionador e desafiante, ela questiona as figuras de autoridade. Questionar mesmo. Por que eu tenho que fazer isso? Opa, e agora? Como é que volta? Aqui. Ela questiona as figuras de autoridade, se desafia assintosamente mesmo. E no caso de crianças, a gente considera os adultos em geral, tá? Adultos em geral. Ela desafia assintosamente as regras, pedidos e solicitações. Eu não quero fazer. Por que eu vou fazer? Me obriga a fazer. Ela frequentemente incomoda os outros deliberadamente. Aqui os outros não é necessariamente o adulto, tá? É aquela criança que passa chutando a carteira do colega, derrubando material, empurrando. Tem umas caras que eu tô vendo que estão muito boas, que estão assim. Vamos lá. Ela frequentemente culpa os outros pelo seu mau comportamento. Mas, professora, eu não fiz porque você também passou uma tarefa muito difícil. Mas foi a Mariazinha que me provocou. Mariazinha, gente, é um anjo. Só falta abrir asa e voar. Sabe aquele aluno que não faz nada? Assim, que é um aluno que é assim, perfeito, perfeito, perfeito em todos os aspectos. Não, Mariazinha que começou, me provocou.
E o oitavo é a índole vingativa, se ela foi malvada ou vingativa pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses. 4 desses sinais já indicam transtorno opositor desafiador e é sugerido que vocês encaminhem essa criança para um profissional da saúde mental fazer o diagnóstico. Ah lá, todos somos, já pegou para ele. Frequência e intensidade, a gente é isso aqui de vez em quando. Talvez todo dia de manhã antes do café. A gente é de vez em quando. Essa criança é sempre, tá? Sempre. Frequência e intensidade. Lembra disso. Esses comportamentos, eles vão ser constantes, é quase todo dia. Os manuais, eles falam que essa criança tem que ter esse comportamento pelo menos 1 vez por semana. Pela risada de vocês já entenderam, né? Na prática, é assim todo santo dia. A gente tem uma brincadeira lá com os meus amigos que trabalham com TOD, que a gente diz o seguinte: tem o dia de ouro. O dia de ouro é o dia que o comportamento não aparece. É um dia assim por mês, selecionado a dedo. E possivelmente esse dia é o dia que todas as outras crianças vão estar viradas no giraia. Porque a lei de Murphy, ela é implacável. Esses comportamentos são constantes e são excessivos quando eu comparo com as outras crianças. Aqui eu vou dar uma triste notícia para vocês. Não, gente, é só triste mais ou menos. Essa é triste mais ou menos. Que é o seguinte. Eu sei que a gente tem uma carga muito grande na educação. Ainda mais ter que lidar com questões de comportamento. Mas, vocês vão me matar agora. Mas eu fico muito feliz quando são os professores que identificam essas crianças e mandam para a gente para o consultório. Sabe por quê? Vocês têm um patamar de infância, de desenvolvimento, de comportamento muito bom. A gente lida com criança todo dia, manhã, tarde, às vezes noite. Tem uns adultos, né, que tá pau a pau. A gente lida com criança o dia inteiro. E aí a gente olha esses comportamentos e fala assim, peraí, isso aqui não está correto, tem coisa errada aqui. E aí a gente encaminha. Então, por isso que eu falei, não vai ser uma notícia boa, mas dos males o menor. Se a gente está identificando na sala de aula, que bom, porque tem profissionais que trabalham com infância. Porque tem tanta gente fazendo tanta besteira com TOD e com outros transtornos por aí. Mas eu já ouvi tanta groselha sobre TOD. Todo dia tem uma mentira nova para a gente sair quebrando por aí. Então, ainda bem que está acontecendo na sala de aula. Não para a gente, né? Mas assim, ainda bem que está acontecendo porque essa criança está tendo o melhor olhar possível. Dito isso, criado trauma em vocês, vamos continuar. Aí vocês lembram que eu sou psicólogo, se precisar, tá? A gente ganha vida assim. Vamos lá. Agora eu vou fazer a pergunta que vale milhões. A criança com TOD, ela pode apresentar esse comportamento num único lugar? Ou não? Tem que ser TOD em todos. Vou fazer uma pesquisa Datafolha aqui rapidinho, tá? Quem acha que a criança TOD é TOD, faça chuva, faça sol, em todos os cantos do Brasil, levanta a mãozinha para mim. Tá, baixa a mãozinha. Quem acha que não, é um lugar ou outro só, levanta a mãozinha. Quem não levantou porque não sabe, está em dúvida ou ainda não entendeu bem? Tá. Quem não tem ideia, levanta a mão, só para eu saber. Ainda está faltando mão. Qual que é a resposta que eu não estou achando? Ai. Vamos lá. Vocês lembram qual que era o critério diagnóstico para TOD? Vou voltar aqui rapidinho para vocês. Espera aí que vocês já tiram foto. Aguenta a mão. Opa, tô passando. É para trás, Robson. Para trás. Lembra do critério diagnóstico? Na interação com pelo menos um indivíduo. Sabe o que isso significa? Significa que essa criança pode ser TOD só em casa com o pai e com a mãe. Ou só com o pai em casa, ou só com a mãe em casa. E aí, tem aquela criança que às vezes pode ser TOD só na escola. Só com o professor. E só com um único professor. Porque miséria pouca é bobagem. Aí a professora vai lá desesperada, chama a coordenadora. A coordenadora chega, olha para a criança e fala assim, essa criança é um anjo, pelo amor de Deus, está surtada. E vai embora.
chama a mãe para conversar e fala, às vezes é com a escola inteira, mas daí chama a mãe e fala assim, mãe, vem cá, seu filho está com uns comportamentos de oposição e desafio, a criança está lá assim, feliz da vida, tranquila, mãe, meu filho é um anjo, jamais. E a gente passa por maluco, né? E aí assim, às vezes a mãe até aceita mandar para o profissional, aí chega lá para o Robson, aí fala assim, olha, a escola mandou com suspeita de TOD. A criança chega, abre um sorriso, uma auréola acende na cabeça dela, abre uma asa e um faixa de luz vem sobre a cabeça dela. Aí fala assim, tá maluco mesmo, o povo da escola surtou. É isso. Então, sim, tem crianças que podem ser TOD num único ambiente. Às vezes, a gente dá sorte de ser só com a gente. Mas daí é importante a gente ter sempre outros profissionais olhando, dando uma olhadinha de vez em quando, para a gente confirmar que esse comportamento acontece. Esses comportamentos que acontecem num único lugar, eles são mais incomuns da gente ver só na escola. Eles normalmente acontecem mais em casa, com os pais. Mas pode acontecer de ser na escola também. Eu atendi um caso esses dias de uma criança que ela tinha TOD, e a professora falava, olha, essa criança tem TOD, essa criança tem TOD. A mãe, jamais, você está maluca. A coordenadora da escola via e falava assim, realmente, a professora está maluca. A criança é ótima. Sabe o que fez com que a mãe acreditasse que essa criança tinha TOD? A prima estudava na mesma sala. E a prima falou assim, realmente, a sua filha? Terrível. Se não fosse por isso, essa professora ia ficar ali, só sendo vista como a professora que está vendo, né, maluquices. Então pode acontecer no único ambiente. Pode acontecer de ser só em dois, só na escola e em casa. A gente está acostumado com alguns transtornos que quanto mais sintomas a criança tem, ou quanto mais necessidade de ajuda ela precisa, maior é a gravidade dele, certo? No TOD é diferente. O TOD leve é quando a criança tem sintomas num único lugar. Começo do ano, a gente está quase no finalzinho já, graças ao bom Jesus, né? Mas, começo de ano, chegou uma criança que tem TOD, com diagnóstico de TOD leve, já tenta conversar com a família, entender aonde que esse comportamento TOD aparece. Porque às vezes é só em casa. Só que vocês não ficam felizes não, porque pode a gravidade ir aumentando. E aí ela pode se tornar um TOD moderado. Isso significa que tem em 2 ambientes. O TOD grave, 3 ambientes ou mais, tá? Independente do ambiente, independente de quantas pessoas tem. Se a criança tem TOD em casa, só com a mãe, não tem com o pai, e tem na escola só com uma professora, a gente já considera um TOD moderado. Porque aqui a gente pensa em ambientes, tá? É isso que a gente considera para TOD. Então, pode acontecer só com uma pessoa na escola? A gente torce para que não seja com você. Mas assim, se for, vamos aprender o que fazer, tá? Outro ponto importante para a gente pensar é o seguinte. Crianças que estão vivendo situações emocionais muito complexas também podem apresentar essas características que podem se confundir com TOD. Um irmão novo que está chegando e essa criança não está sabendo lidar com isso. A perda de um avô e de uma avó. A gente tem vivenciado isso muito agora. Agora que as crianças estão processando o luto das perdas que eles tiveram durante a pandemia, por exemplo. Então, agora que estão explodindo algumas situações emocionais. Então, alguns eventos transitórios na vida da pessoa podem desencadear sintomas que se parecem com TOD. Por isso que, quando a gente vê os sintomas, a gente encaminha para um profissional da saúde mental para ele avaliar o que pode estar acontecendo. Famílias que estão se separando, processo de divórcio, mexe muito com o emocional das crianças. Pode fazer com que eles fiquem um pouquinho mais agitados. E aí a gente manda para um profissional, tá? Resumindo, manda sempre para o profissional. Tá na dúvida, manda. Vamos lá. O TOD, ele é um transtorno externalizante, via de regra. Isso significa que... Ninguém fez a lição de casa, né? Ah, que ótimo. Isso significa que todos os comportamentos são para fora. Ele não tem um comportamento interno, ele não se embota, ele não fica triste, ele não fica chateado, ele não guarda para ele o sentimento. É sempre projetado para fora. Sempre nesse adulto, nessa figura de autoridade, no coleguinha que ele desce a mão no material e derruba tudo no chão. Chutando a cadeira do colega, às vezes botando o pé na frente para dar uma caída. Lembra que eles podem ter uma índole vingativa, tá? Crianças com TOD não tendem a ser agressivos, fisicamente agressivos. Não tendem. Claro que toda regra vai ter sua exceção, tá? Comportamentos muito agressivos podem indicar já que está chegando numa situação um pouquinho mais complexa.
Eles são normalmente agressivos verbalmente, de tacar as coisas, de falar coisas. Onde eles podem ser agressivos fisicamente? Nas crises de raiva. Você já teve uma crise de raiva na sua vida? Lembra daquele namorado que te traiu? Rapidinho aí. Isso é uma crise de raiva que você teve. A gente perde o controle, não perde? Só que essa criança perde muito o controle. E nesse perder o controle, aí ele pode ser agressivo fisicamente. Se você estiver com muita raiva, você não vai descer a mão em metade da população de Piracicaba, que você encontrar naquela reta? Ah, não querem se comprometer, né? A gente sabe que vocês vão. A gente numa crise de raiva, você não vai sair batendo, chutando, você não vai nem ver o que aconteceu, depois a gente vê a destruição que a gente causou? No TOD é a mesma coisa. Então, nesse caso, pode ser que ele bata, tá? Neste caso, mas no dia a dia não é comum. Ah, Robson, meu aluno está sendo muito agressivo fisicamente. Pode estar indo já para uma situação um pouquinho mais complexa, um transtorno de conduta, alguma coisa do gênero, tá? Aí a gente vai ter que tomar um cuidadinho. Então, transtorno externalizante, a gente tem emoções descontroladas, se a criança não controla suas emoções, uma dificuldade para lidar com os impulsos. Vocês lembram o que é impulso? Vocês perceberam que foi uma pergunta, né? Vocês lembram o que é impulso? Interrogação. Eu acabei de falar. Quem tem TDAH sou eu. Memória de trabalho, a memória de trabalho péssima é a minha. Não a de vocês. Vocês lembram o que é impulso? Sim. Dificuldade de se controlar. Controlar o quê? Emoções, comportamento, cognição. Muito bem. Memória de vocês está ótima, hein? Por causa desse déficit no controle de impulsos, eles são mais irritadiços, têm comportamento agressivo, dificuldade para seguir regra e também têm problemas de comportamento e dificuldades nas relações pessoais. Aqui eu vou fazer um pequeno paralelo. A gente está falando que TOD é externalizante, joga muito para fora. Porém, quando a gente joga muita coisa para fora, as pessoas tendem a querer se afastar da gente. E você já viveu alguma vez na sua vida uma situação em que as pessoas não queriam estar perto de você por algum motivo? Não chateia? Só que pense isso acontecer todo dia na sua vida. Então, essas crianças têm uma chance muito maior de desencadear depressão e ansiedade. Por isso a gente tem que cuidar dessa populaçãozinha bonitinha aqui. Ou não tão bonitinha assim, né? A autorregulação é o nome que a gente dá para o nosso controle de impulsos. Autorregulação. E ela fala da nossa habilidade de monitorar e modular a nossa emoção. Sabe quando você fala assim, peraí, isso aqui que eu estou sentindo não é alegria não. Isso aqui é uma raivinha disfarçada. Já pararam para analisar isso? Também regular a nossa cognição. Sabe quando você está lá sentada na frente do seu computador, fazendo planejamento de aula? Ou você, que é da educação infantil, está lá colhendo tampinha para fazer algum recurso legal. A gente sabe. Gente, eu sou terapeuta infantil, também sai com as tampinhas. Está todo mundo junto. E aí você está lá na sua casa, alguém grita com aquela voz de fundo. A gente podia assistir um filme, aquele filme que você adora. Você não tem que parar, respirar fundo, contar até 3 e falar assim, não, eu preciso focar aqui, porque eu preciso terminar isso aqui. E a pessoa começa a assistir, você escutando aquela vozinha de fundo, e você falando assim, queria estar ali, mas eu vou continuar aqui. Isso é autorregulação da cognição, controlar a nossa atenção. Quando a gente está estudando, não tem um monte de barulho acontecendo? Agora tem um monte de barulho acontecendo. Tem ar-condicionado, tem gente, tem movimento nosso. E para a gente prestar atenção no Robson, não tem que usar a atenção? Vocês estão controlando a sua atenção. Vocês estão autorregulando a sua cognição. É isso. Essa criança, ela fica muito atenta ao adulto. Ela está esperando você dar uma ordem. Eu tenho alguns conhecidos, muitos com TOD, e quando eu pergunto para eles assim, o que acontece, adultos já, né, que eles conseguem explicar melhor. O que acontece quando alguém te dá uma ordem? Né? Explica aí. Eles sempre falam a mesma coisa. Robson, parece que vira uma chavinha dentro de mim que eu não consigo não te responder. Eu falei, mas me explica melhor. Ele falou assim, já teve alguém que você odeia muito?
E essa pessoa chegou mandando você fazer alguma coisa? Que você fala assim, ê! E a gente responde? Já passaram por isso? Às vezes a gente não fala o E porque a gente é muito educadinho, mas na nossa cabeça a gente falou, não falou? Quem é a coordenadora pedagógica aí? Levanta a mão, só para eu saber rapidinho. Tampa o ouvido 2 segundos para mim, fazendo favor aqui. Vocês não precisam se manifestar, tá? Sabe quando a coordenadora pedagógica chega às 5 da tarde da sexta-feira pedindo um relatório? Sabe que você quer falar um ê, que você não pode? É mais ou menos esse momento, tá? A gente controla o nosso impulso. A gente controla o nosso comportamento. Eu posso sair respondendo todo mundo? Não. Só que essa criança com TOD não consegue fazer isso. E vira essa chavinha nela, ela não consegue não nos responder. Ela simplesmente não consegue. Ela só vai conseguir se controlar de verdade com psicoterapia e medicamento. Tratamento para TOD é, via de regra, medicamentoso. E aqui eu já vou adiantar para vocês uma situação. Se a sua criança com TOD diagnosticada não está fazendo uso de medicação, vai ser um pouco difícil. Não é impossível, mas é um pouco difícil. Medicamento para o TOD é só para fazer a criança regular melhor as suas emoções. Aí ele explode com menos frequência, desafia com menos frequência. Mas sem o medicamento fica difícil, muito difícil. E sem terapia também, essa criança vai ter que ir para o psicólogo. Se tiver sem acompanhamento com o psicólogo, aí a batalha vai ser grande para a gente também. E a gente também vai ter que ter boas estratégias para lidar com essa criança. Então, modular emoção, comportamento, cognição, para atingir um objetivo ou se adaptar às demandas. Quando a nossa coordenadora chegou para a gente 5 horas, falou assim, faz o relatório para mim rapidinho que eu preciso. A gente fala assim, ei, tá bom, vou lá, vou fazer. A gente não se adapta, faz o relatório, entrega para poder resolver isso logo, porque provavelmente alguma situação complicada que apareceu. A gente regulou a nossa cognição, nossa emoção e nosso comportamento. Porque se a gente pudesse, a gente falava assim, eu não vou fazer isso não, 5 horas da tarde, 5h30 eu vou embora. Se a gente pudesse, a gente falaria isso, mas a gente se autorregula. Por quê? A gente se adequa à situação. E a gente se adequa a várias. Essa criança não tem essa capacidade toda de se autorregular. Para ela é um pouco difícil. Esse é o maior prejuízo que ela tem, tá? Então, o que vai falhar nela? Regulação emocional. A emocional é a cabeça de tudo. É o que mais vai falhar para essa criança. Só que daí é o seguinte, emoção não controlada faz com que eu não controle meu comportamento. Querem um exemplo bem prático disso? Já se apaixonaram alguma vez na vida? Você é apaixonado, você controla seu comportamento? Não. E se eu não controlo o meu comportamento e minha emoção, eu não controlo a minha cognição. Vamos voltar para vocês apaixonados. Você estudava direito quando você estava apaixonado? Ficava lá, do nada, pensando no amado, na amada. E aí perdi o foco total. Uma coisa puxa a outra, tá? Nós somos seres emocionais. Até pouco tempo atrás, a neurociência contemporânea falava o seguinte, olha, emoção e comportamento são um pouco divididos, eles até se influenciam, mas assim, um dá para modular com o outro. Hoje, nós acreditamos que eles andam de mãos dadas, são os melhores amigos do planeta. Emoção e comportamento não tem como dissociar. Nós somos seres emocionais. A prova disso é que a gente vive em grupo. A prova disso é que a gente troca, a gente se preocupa. Às vezes é uma pessoa que você nem conhece direito. Se chega com uma notícia meio ruim sobre ela, alguma coisa que aconteceu com ela, você não dá um susto, fala, eita, mas está bem, está tudo bem, aconteceu alguma coisa? Nós precisamos da troca. Vocês conhecem a história do Vitor, o menino selvagem de Aveyron? Vocês conhecem a história do Mowgli? É baseado na história do Vitor. O Vitor foi um menino que foi encontrado em Aveyron, na França, morando com lobos. E ele andava como lobo, fazia tudo como lobo. Ele era um lobinho, ele não era um ser humano. Aí teve um psicólogo muito massa mais ou menos, ele fez umas besteiras também. Teve um psicólogo chamado Ittar, ele é considerado o precursor dos modelos de educação especial. O primeiro modelo de educação especial é dele, assim, com todas as críticas, tá? Não vamos seguir ele não. E ele trouxe para o Vitor as características de humanidade dessa troca. Eu sou vigotskiano de formação. Um beijo para Vygotsky, nada contra o Piaget, tá, gente? Só porque Vygotsky chegou primeiro mesmo. Vygotsky diz uma coisa importante. Ele diz que eu sou eu através dos outros.
A gente precisa dessa troca. E quando ela falha, dá tanto problema. Como que é seu nome? Foi uma pergunta de novo. Como que é seu nome? Fala aí rapidinho, a memória aqui é boa, vai. Ótimo. E como que é seu sobrenome? Quem que te deu o seu sobrenome? Seu pai e sua mãe, não foram? Eles deram nome, sobrenome, regra, moral, valor, costume. Depois vocês foram crescendo, descobriram que algumas regras, morais, valores e costumes não precisavam seguir tão à risca. Chegaram novas pessoas ensinando novas coisas, vocês foram para a formação docente. Lá vocês aprenderam mais um monte de coisas. Depois vocês foram para a vida prática, aprenderam mais um monte. Todo dia a gente vai descartando coisas e formando novas. A gente precisa da troca. Essa criança aqui, a troca sempre vai estar difícil para ela. Porque ela não consegue ser maleável nas trocas. Ela tem essa dificuldade. Vocês conseguem entender o tamanho do prejuízo lá na frente que essa criança pode ter? Então esse cuidado nosso com ela hoje não é um cuidado à toa, mas é um cuidado para que essa criança seja a melhor criança possível. O TOD tem várias causas. A gente hoje, na neurociência contemporânea, acredita que a etiologia seja multicausal, ou seja, é uma soma de fatores que fazem com que o TOD aconteça. Ao contrário dos transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente já nasce com essa predisposição genética, e ela sempre vai acontecer, aqui não. Aqui a gente tem fatores biológicos, a genética entra nessa conta, mas ela não é preponderante. Os fatores psicológicos e sociais e ambientais também se somam. Eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. Imagina que você recebeu um pacotinho de sementinhas quando você nasce. Tem semente que a gente não precisa fazer nada, ela simplesmente brota, não tem? Brota, jogou em qualquer lugar, ela vai nascer. Tem semente que não, precisa da terra certa, da quantidade de rega certa. O TOD é uma dessas. Então, mesmo que você tenha um dado genético para TOD, e a gente sabe isso porque tem vários irmãos com TOD, pais que têm filhos com TOD. Mas a gente também tem um monte de pai com TOD que não tem filho com TOD. Então, a gente sabe que a genética é um fator, mas não é determinante. Os outros fatores vão se somando para que o TOD aconteça. Então, o TOD, ele é um transtorno de desencadeamento. Sabe depressão? Que é na soma das coisas que a depressão surge, é mais ou menos igual. Na soma das coisas, um belo momento, o TOD surge. Ele normalmente vai surgir na pré-escola. Um beijo para quem vai fazer a alfabetização, que a gente vai ter uma dificuldade extra, ou no início ali da vida da adolescência, 12, 13, 14 anos. Essas são as faixas em que mais acontece, mas pode acontecer em qualquer momento da infância e da adolescência, tá? De surgir. Isso significa que a minha criança, que estava tudo certo num ano, no outro ano ela pode aparecer com TOD, com os comportamentos TOD? Pode acontecer. Então, para a gente ficar alerta, tá? Então, o TOD ele pode surgir. Liguem esse alertinha sempre. E aí, vamos para a prevalência. Entre 1 e 10% da população. As pesquisas mais recentes falam 10. 3,5% da população brasileira, a predominância maior é em meninos do que em meninas. A cada 1,5 menino para cada menina. Essa é uma pesquisa mais nova, tá? Da SM Novo já traz esse dado para a gente. E é muito mais comum de acontecer nos meninos antes da puberdade. As meninas normalmente acontecem um pouco depois da puberdade. Então, normalmente, os meninos na pré-escola, as meninas lá no começo da adolescência. Quanto mais cedo começa, pior o prognóstico reservado. Ou seja, quanto mais cedo começa, maiores as chances dessa criança ter mais problemas de desenvolvimento e de comportamento. E maior a chance dela desencadear transtorno de conduta e outros tipos de transtorno, tá? Então, a gente tem que ficar alerta com a faixa etária em que isso começa. Quando desencadeou? Desencadeou com 6, 7, 8 anos de idade. Robson, com que idade a gente faz diagnóstico de TOD? Não tem uma idade correta. Porém, a maioria dos autores sugerem que a gente faça o diagnóstico a partir dos 5 anos de idade só. Já mandei um beijo para a educação infantil, né? Mas por que só porque depois dos 5 anos de idade? Até os 5 anos de idade, o nosso lindo cérebrozinho, ele está maturando as sinapses que vão ser necessárias para fazer algumas trocas de informações. A parte do processamento emocional só termina de ficar pronta de verdade com 5 anos de idade.
Então, para a gente confundir uma criança com problemas emocionais, com uma dificuldade emocional de processar as emoções com o TOD é muito fácil. E aí sugere-se que o diagnóstico seja feito a partir dos 5 anos de idade. Porém, um bom profissional que conheça bem o TOD, ele consegue fazer um pouco antes esse diagnóstico, tá? Sem nenhum problema. Eu diria 4 e 8, mas está tudo certo. Mas o diagnóstico preferencialmente a partir dos 5 para não correr o risco de um diagnóstico falso. Porque é tão terrível um diagnóstico incorreto. Porque, gente, diagnóstico é um carimbo na testa que a gente vai levar para a vida inteira. Hoje em dia eu falo brincando do TDAH, né? Para mim está tudo certo ter TDAH. Mas se eu pudesse escolher, teria TDAH? Claro que não. Minha vida ia ser muito mais fácil. Eu tinha acabado de estacionar, perdi a chave do carro. Eric é a prova viva. E Eric é TDAH tanto quanto eu, só que ele é desatento, porque a gente une as forças para ficar com todas as variações possíveis. Vocês acham que se eu pudesse escolher, eu ia ter qualquer transtorno? Claro que não. Então, se for para demorar um pouquinho mais para vir um diagnóstico preciso, melhor. Mas para a gente não é melhor, Robson, eu sei, gente, mas assim, né? Vamos garantir que essa criança tenha a melhor escolha possível. Agora vamos pensar o TOD e a aprendizagem. Estou com quanto tempo, Vanessa? Você já estourou faz meia hora. Hã? Deus vai dar a graça, vamos lá. Tudo bem ficar até as 11 hoje? Até as 10? Então tá ótimo, vamos embora. TOD e aprendizagem. Meu relógio biológico, gente, está com 1 hora a menos, porque eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu moro em Campo Grande. Então, assim, para mim agora... tem 1 hora a menos. Vamos lá, na aprendizagem, o que a gente vai ter do TOD? Até aqui o TOD, o conceito de TOD, está claro para todo mundo? Sim. Ótimo, vamos lá. Na aprendizagem, o que a gente vai ter de TOD? Algumas consequências dessa desregulação emocional. Eu já comecei pela que mais afeta vocês. Estresse do docente frente ao aluno. Vocês conseguem ficar muito calmos na frente de uma criança que se desregula o tempo todo? Quem consegue, fazendo um favor, levanta a mão. Depois passa pra gente a receita. Todo tempo, gente. Olha. É que passa a receita, que eu vou precisar mesmo, de verdade. O afastamento social dessa criança, das pessoas... Estão entregando vocês aqui, ó. O afastamento social dessa criança. Essa criança, ela fica rechaçada pelos colegas. Ninguém quer estar perto. E vamos falar aqui entre nós, às vezes até a gente pensa querendo estar perto dessa criança. E vocês já pararam para pensar o quanto isso é cruel, a gente não querer estar perto de uma criança dessa? Isso passa pela nossa cabeça às vezes, tipo assim, nossa gente, de novo vou ter que aguentar Joãozinho. Ai, vamos lá, hoje é dia de Joãozinho. Joãozinho vai ter uma crise com certeza. É o que ninguém quer, é o aluno problema, né? O famoso aluno problema. Vai ter problema com os coleguinhas, muitos conflitos. Crianças com TOD estão sempre envolvidas em situação de bullying. Só que presta atenção, nem sempre ela é a autora, tá? Muitas vezes ela é a vítima também. Porque os outros colegas, quando notam que podem juntar força contra ela, começa a situação de bullying contra ela também. Ansiedade, depressão, como eu falei para vocês, vem com muita força. A gente tem que estar atento para não desencadear outros transtornos. Vocês lembram que eu falei para vocês também, né? TDAH e TEA tem uma circularidade altíssima com TOD. Então, muito possivelmente, os nossos alunos que já têm um transtorno, que já está diagnosticado, pode estar com o TOD como pano de fundo. O que eu não falei para vocês é o seguinte, muitas dessas características do TOD se parecem com características do TEA. E muitas se parecem com características do TDAH. Então, a gente tem muita criança hoje em dia que não foi diagnosticada porque os sintomas estão mascarando um ao outro. Então, a gente vai ter que ficar muito alertinha, tá? O rendimento escolar dessas crianças também tende a ser um pouco menor. Se eu não estou controlando a minha cognição, não estou controlando a atenção, memória, percepção, que eu uso para aprender e render bem. Essa criança ela fica mais distraída, ela está focada em outras coisas que não é a sala de aula. Tem alguns estudos que sugerem que essas crianças têm, inclusive, uma capacidade de coeficiente de inteligência menor. Porque eles não conseguem focar, o rendimento deles é um pouco abaixo. Mas assim, gente, pouquíssimo abaixo, tá? Só que é muito comum essa criança ser um péssimo aluno, evadir da escola, reprovação constante. Não porque ele não é capaz, mas porque ele está atento a outras coisas o tempo todo. E essas crianças,
elas normalmente têm sérias dificuldades de aprendizagem, não porque não são capazes. Essas crianças têm um potencial gigantesco. É só porque, muitas vezes, elas têm um treinamento inadequado. Elas não aprenderam a lidar com os próprios sintomas. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Você não tem um monte de características suas que você teve que aprender a lidar para funcionar melhor? Essa criança vai ter dificuldade para isso também, tá? Então nós vamos ter que ficar alertas. Professores, o que eu quero que vocês prestem atenção no seu aluno com TOD? Lembra do aluno que vocês identificaram na hora que a gente estava vendo as características? O que eu quero que vocês prestem atenção? Punições inconsistentes. Qualquer forma de mandar, desencadeia TOD neles. Se ele perceber que você está desmoronando um pouquinho, ele cresce o comportamento TOD para cima de você. Punição inconsistente faz com que ele cresça o comportamento em cima de você também. O que eu estou entendendo por punição inconsistente? Sabe quando Mariazinha, que é uma aluna ok da sala de aula, ela levanta, dá uma volta e não acontece nada? E aí Joãozinho, que é meu aluno com TOD, ele levanta, na hora que ele levanta eu já dou uma bronca nele? Às vezes a gente faz isso sem perceber, porque como a gente sabe que ele é TOD, ele já deu tanto problema, a gente já começa, Joãozinho, senta. Mas a Mariazinha pode levantar. Isso é uma punição inconsistente, e é um cuidado que a gente tem que ter com eles. O que vale para a Mariazinha, vale para o Joãozinho. Isso minimiza um pouco o impacto. A dica que eu sempre dou é, tenham combinados com seus alunos, e sigam eles à risca, com todos, tá? O que vale para o Joãozinho que tem TOD, tem que valer para todo mundo, ponto final. E também tomem cuidado com a monitoria negativa. Sabe o que é a monitoria negativa? A gente sabe que o aluno tem TOD. A gente fica em cima dele o tempo todo. E a gente faz isso sem perceber, muito naturalmente. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. A gente não fica mais em cima do filho que dá mais trabalho para a gente o tempo todo, assim, ó. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Isso pode desencadear mais comportamentos TOD. É um cuidado que a gente vai ter que ter no cotidiano. Mas vamos lá, como eu prometi para vocês, vamos identificar esse TOD dentro da escola? Vanessa, estou me olhando desesperada, tipo assim, pelo amor de Deus, encerra. Vamos identificar esse TOD dentro da escola? Uma lista de características para vocês prestarem atenção, tá? O material está com vocês, depois vocês vão partilhar com eles? Vocês vão encaminhar para eles o material? Eles vão encaminhar para vocês, tá? Peguem essa listinha, olhem no cotidiano, olhem o que está acontecendo, tá? Vamos lá. Primeira característica que a gente vai olhar na sala de aula. Essa criança discute com o professor. Lembra que ela discute com figuras de autoridade. Ela se recusa a trabalhar em grupo. Crianças com TOD tendem a não gostar muito de fazer coisas em grupo. Por quê? Porque ela vai ter que gastar uma energia gigantesca com isso. Então, eles dão uma evitada um pouco. Não aceitam ordens. Ordens são regras. Não fazem os deveres da escola, nem os deveres de casa. Porque você pede carinhosamente para que a criança, se possível, faça a tarefa de casa, ou você manda a tarefa para casa? A gente manda a tarefa para casa. Então, é uma ordem. Isso liga o TOD. Isso faz com que ele fale assim, eu não vou fazer. Então, é bem comum esse material vir não feito, tá? Não aceita críticas, desafia a autoridade do professor e do coordenador. Lembra que o TOD pode se desencadear com outros profissionais da escola, inclusive com profissionais da limpeza, da manutenção, da secretaria, com todo mundo. Ele quer fazer tudo do jeito dele. Você tem um aluno assim? Ele é considerado o pavio curto, o esquentadinho da sala. Ele também perturba os coleguinhas, culpa os outros pelos comportamentos dele. Estão identificando? A cara de vocês é muito boa identificando os alunos. O rendimento escolar fica um pouco abaixo do esperado, é insatisfatório. Lembrando que aqui a gente fala em linhas gerais, tá? Toda regra vai ter sua exceção. Tem dificuldade para aprendizagem muitas vezes, oscila o humor com uma frequência muito alta. Está muito animado, do nada dá uma irritada, já não quer mais saber da gente. Vive situações de conflito e de bullying com os coleguinhas e as reprovações escolares são muito frequentes. Essas são características para vocês prestarem atenção em sala de aula. Mas também, fica de olho aqui, ó. Crianças que mostram raiva com muito excesso. Sabe aquele seu aluno que está todo dia com raiva, sempre tem uma crise, sempre está muito irritadiço? Isso pode ser um indicativo já para TOD, pode ser que ele esteja no começo do desencadeamento. Lembra que ele se desencadeia. Que enfrenta os adultos ou os responsáveis com frequência.
Aquela criança que confronta o tempo todo, que tem comportamento agressivo. Aqui por agressão, lembra que eu não estou falando de agressão física, tá? Estou falando de jogar as coisas, de derrubar, de chutar. Mas pode ter agressão física também. Que apresentam desobediência de modo global, não obedece, não segue regras, tá? Qualquer regras. Regras, a gente ri na cara das regras. E simplesmente vai. Não respeita regras e solicitações e que não sabe lidar com frustração. Um dos primeiros indicadores que a gente tem para TOD é ver que a criança ela não sabe lidar bem com as coisas que frustram ela. Receber um não, uma coisa que não é do jeito que ela quer. Às vezes alguém manda fazer alguma coisa, ela até faz, mas ela, não quero fazer isso, sai brigando. Esses já são indicadores para a gente prestar atenção, tá? Mas agora vamos para a prática? Prometo que eu vou rápido, Vanessa. Fica tranquila. Tem um aluno TOD, e agora? Chora, é ótimo. Tem um aluno TOD, e agora? Tem gente que me olhou assim, me diz, você, querido, você que veio aqui para isso. Então vamos lá. Tem um aluno TOD, e agora? O que a gente vai fazer? Na nossa relação professor e aluno, o que a gente tem que fazer? Se afiliar a essa criança, se conectar com ela. Eu sei que não é fácil. Acreditem em mim. Trabalho com consultório e TOD também, é difícil para mim também ali. Conhece essa criança. A gente só vai saber lidar com uma pessoa quando a gente conhecer ela. Se eu só olho para essa criança e olho só para alguns comportamentos dela, eu não sei quem ela é de verdade. Já não teve algum professor que está aqui na sala hoje, que você via só de vez em quando, você tinha um julgamento sobre ele, depois que você conheceu esse outro professor, você falou assim, gente, que pessoa legal. Já não teve alguém assim na sua vida? Ou... A gente tem essa característica, então conhece essa criança de verdade. Descobre do que ela gosta, descobre o que é reforçador para ela, você já vai entender por que isso é importante, tá? Descobre as coisas que ela mais ama na vida. Conversa com a família também, a família com certeza já tentou alguma coisa e sabe como acalmar essa criança de alguma maneira. Conquista ela, dá opções para essa criança, ela gosta de se sentir no controle. Uma dica que eu sempre dou para vocês é o seguinte, sabe Joãozinho que precisa fazer a tarefa, mas não faz de jeito nenhum nessa vida? Ao invés de você chegar para ele aos berros, Joãozinho, faz a tarefa agora, pelo amor de Deus. De vez em quando acontece. Você vai olhar para ele e vai falar assim, Joãozinho, vem cá, o que você prefere? Fazer a tarefa agora e assim que terminar, você já pode ir lá para o intervalo? Ou você prefere ficar conversando, mas daí faz a tarefa até durante o intervalo, se precisar? Qual foi a opção que eu dei para ele? Nenhuma. A opção é, faça a tarefa. Só que ele tem a falsa sensação de estar no controle. Não, peraí, eu escolho fazer agora para poder ir para o intervalo. Não é a professora que está me mandando. Sou eu que estou escolhendo. Só dei notícia ruim, vou dar uma notícia boa para vocês agora, tá? Isso funciona com o marido também. Psicologia básica, pode aplicar, confia em mim. Funciona com filho, funciona com todo mundo, tá? A gente gosta de se sentir no controle. Vem cá, o que você prefere? Lavar a louça ou arrumar o quarto? O que você prefere? Resolve o comportamento, mau comportamento no privado. Essa criança, ela já é tão massacrada por todo mundo. E eu sei que às vezes a gente dá uns berros, mas Joãozinho, pelo amor de Deus, tá me deixando maluco. Mas tenta resolver sempre no privado, sempre que possível. Claro que tem vezes que não vai dar certo. Mas sempre que possível, chama ele e fala, Joãozinho, vem aqui. Ó, maneira aí, colega, tá? Estabeleça normas de comportamento para os alunos. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tem um quadrinho de regras na sala de aula. O que vale para mim, vale para todos os alunos. As regras para nós, professores, quando a gente está na sala de aula, não são as mesmas as regras da escola, as regras da secretaria, as regras da prefeitura. A gente segue as mesmas regras, todo mundo. Então, a gente pode estabelecer as regras da sala de aula. O comportamento que eu espero do meu aluno TOD não é o mesmo comportamento de qualquer outro aluno. Então, por que Joãozinho tem que ter regra só para ele? Então, regras para todo mundo e sempre verbaliza para ele o que vai acontecer, sempre. Lembram de Super Nani? Nossa, entreguei a idade agora numa força descomunal. Para quem nasceu aí depois dos anos 2000 para frente, que eu vi umas carinhas que provavelmente aconteceu isso, tinha uma moça muito massa chamada Super Nani. A versão original era britânica.
A britânica, não. A versão brasileira era feita pela Cris Poli, que é uma pedagoga, educadora, comportamentalista, incrível a mulher. E ela chamava-se Super Nani Brasil, uma versão adaptada, e ela tinha algumas regras de comportamento. Essas regrinhas são muito legais, que elas se baseiam em ciência. Verbalizar o que vai acontecer é uma coisa que ela sempre fazia. A gente vai fazer igual. Então, eu sempre vou olhar para a Aline e vou falar, Aline, olha, eu preciso que você sente, porque senão eu vou ter que te levar para a direção. Aline, eu preciso que você sente agora, porque senão eu vou te levar na direção. Da próxima vez, eu só vou te avisar e já vou te levar. Aline, eu te avisei, então agora a gente vai ter que ir lá para a coordenação. Eu aviso o aluno, por quê? Ele tem déficit no controle de impulsos. Ele não sabe pensar. Às vezes eu falo para ele, Joãozinho, não pode fazer isso. Mas eu faço o quê, então? Ele não sabe modular o comportamento. Você já não recebeu alguém falando para você assim, você não pode fazer desse jeito, mas a pessoa também não falou para você o que você tinha que fazer. Você não fica perdido? Agora imagina uma criança que já não tem capacidade cognitiva tão aflorada para fazer isso. Então, Joãozinho, senta, eu preciso que você sente agora. Joãozinho, você precisa se sentar, senão vai acontecer tal coisa. Joãozinho, para de andar pela sala e agora é hora de estudar. Sente-se e estude, por favor. Então, avisa a criança. Isso ajuda ela a se autorregular, tá? Verbaliza para ela o que vai acontecer, o que é para ela fazer ou não. Cria um espacinho de segurança para essa criança também. Um lugar onde ela possa se lembrar de como se acalmar. Quando essa criança, ela está muito irritadinha, ela não lembra o que fazer para se acalmar. Você lembra o que fazer na hora de se acalmar, quando você está muito irritado? E como é que você quer que a criança se controle? Então, a gente pode criar alguma técnica, ensinar para ela alguma técnica para ela se acalmar, e cria um cantinho na sala de aula, onde essa técnica fique disponível para ela. E aí, em vez de ficar brigando com o Joãozinho, coitado do Joãozinho, gente, Joãozinho hoje está na vítima. Joãozinho, vai lá no nosso cantinho da calma. O Joãozinho vai lá e ele lembra o que fazer para se acalmar. Vou mostrar para vocês uma técnica legal, tá? Daqui a pouco. Tempo é importante, resolve tudo o mais rápido possível. Às vezes, você espera terminar o dia para dar bronca em Joãozinho. Joãozinho chega no final do dia e fala assim, gente, o que essa mulher está falando? Eu não lembro. Às vezes, seu pai, sua mãe, às vezes alguém chega para você e fala assim, ô, você falou tal coisa de mim 2 dias atrás. Você fala assim, falei? Já não aconteceu com você? Então, o mais rápido possível, tá? Outro ponto importante. Eu criei uma técnica, um método próprio, desenvolvido por Robson Dias, para você se mostrar confiante na frente da criança com TOD. Lembra que eu falei que essa criança, quando ela vê que você está titubeando um pouquinho, ela cresce para cima de você? Então, nós vamos usar uma técnica patenteada para poder se mostrar confiante na frente dessa criança. A Vanessa já conhece. Cara de capivara. Vocês já viram a cara de uma capivara? Passa alguém correndo perto da capivara, mesma cara. Passa outra capivara berrando, mesma cara. O mundo está desabando, mesma cara. É isso, técnica da cara de capivara. Treina aí. Joãozinho está lá fazendo um monte. Cara de capivara, lembra que tem um leve sorriso começando aqui do lado, tá? Cara de capivara. Joãozinho, não faça isso. Cara de capivara se mantém intacta, tá? Joãozinho, preciso que você se sente agora. Robson, mas eu estou desesperado. Joãozinho está atacando terror na sala, não sei o que fazer, estou em pânico. Cara de capivara. Se ele vê que você está caindo, ele vai crescer o comportamento. Então assim, você pode não ter ideia do que você está fazendo. Cara de capivara. Vamos treinar? Vamos fazer a cara de capivara de vocês? Vamos! Me dá meu celular. Não vou perder esse momento nem a pau. Vamos lá. Prometo que eu não vou colocar em lugar nenhum. Vamos lá. Nós vamos fazer a técnica da cara de capivara. Vou contar até 3, você faz sua melhor cara de capivara, ou a pior, sei lá. Vamos lá. Todo mundo pronto? Não pode rir, gente. Lembra que se você começar a rir, sua criança com TOD vai para o água abaixo. A gente precisa se mostrar confiante, tá? Então vamos lá.
No 3. 1, 2, 3, cara de capivara. Vocês são péssimos, vamos ter que abandonar a causa. Ô, Tiago, respira, Tiago. Vamos lá, mais uma vez. Tiago é claramente o nosso aluno com TOD. É claramente o nosso aluno com TOD. Vamos lá. 1, 2, 3, cara de capivara. É isso aí. Lembra disso, foco. Sua cara tá ótima. É isso aí. Cara de capivara. Vocês vão sonhar comigo falando isso. A sua criança vai estar lá na sua frente, berrando, esperneando, você vai lembrar assim, cara de capivara, o Robson falou cara de capivara. Tá? Estamos combinados então. Então, se mostra confiante. Pode dar advertência pro Todd? Pode dar bronca? Pode dar aviso? Pode, mas seja assertivo. Troca algumas frases. Ao invés de você chegar para a criança e falar, Joãozinho, para de jogar as coisas. E a gente fala normalmente meio irritadinho, né? Também um pouco. Por que você está jogando suas coisas, Joãozinho? Você não quer elas? Joãozinho está lá berrando. Olha, se você falar num tom de voz normal, eu vou conseguir te entender. Seja assertivo. Joãozinho, eu preciso que você sente agora para fazer a tarefa, senão eu vou te levar para a coordenação. Ah, mas Robson, ele vai tacar o terror. Vai. Comportamento é treino. No começo vai ser difícil, mas com o aprendizado ele vai aprendendo a regular o comportamento. Escolhe a batalha que você vai trilhar. Não dá para você mudar essa criança com tudo. Não dá, gente. Escolhe um comportamento. Fala, esse comportamento é esse aqui que eu vou focar para trabalhar com ele. Muda de pouquinho. A gente não muda da noite para o dia. A gente chegou aqui onde a gente está hoje com muito tempo, muito esforço. O professor que você é hoje é o mesmo professor do ano passado? Vocês não estão numa versão muito melhor, graças a Deus? A gente vai aprendendo e crescendo. A sua criança é igual. E aí, também lembra de uma coisa. A sua criança é uma criança. Às vezes, a gente coloca na nossa cabeça que as nossas crianças são umas crianças da renascença. A gente espera que elas cheguem pra gente, abrem o vestidinho e falam, com licença, vós me ser. Nossa criança não é assim. Nem a gente, criança, era assim. A gente cresce, a gente acha que a gente era umas crianças mirabolantes de educadas. Se eu perguntar pra mãe de vocês, ela vai dedurar vocês, vai falar que vocês eram terríveis. E não salva ninguém aqui, não salva nem o Bruno, se a gente bobear. Todo mundo era terrível. A nossa criança também é. Tem muita diferença. A gente era criança numa época em que essas crianças é diferente. Ai, Robson, tenho 22 anos. É diferente também. Todo mundo era diferente. Minha gente, a gente é da época da máquina de escrever. A gente viu Xuxa descer da nave. A maioria aqui foi educado pela Xuxa. O que a gente... Hoje em dia, eles nem sabem quem é Xuxa. Vocês conseguem entender a diferença ontológica que tem da nossa criação para a criação das outras crianças? A gente fez prova no mimeógrafo. Aquele cheiro de álcool. Quem não viveu nunca saberá. Nunca saberá. Aquela prova roxa que manchava a nossa mão. Quem viveu saberá. Agora vocês que nasceram na época do computador, sinto muito para vocês, perderam esse momento histórico. Então nós viemos de uma época diferente. As crianças mudaram. Na nossa época a gente brincava na rua arrancando tampão de dedo. Essas crianças de hoje em dia passam o dia todo na internet. Eu chamo carinhosamente de triângulo das telas. Celular, videogame, televisão. Eles ficam nisso o dia todo. Aí chega na escola, eles encontram, pasmem, outras crianças. E quando a gente junta várias crianças, criança é igual fósforo. A primeira que acendeu, acende todo o resto. E esse é o momento que a maioria delas tem para ser criança. E a gente espera que eles sejam crianças da renascença. Não vai acontecer, com licença, vós me ser.
Então, a gente também precisa lembrar que o nosso padrão de comportamento tem que ser muito bem pensado. A gente não pode nivelar as crianças de hoje pelo nosso olhar. O comportamento dessas crianças de hoje é muito diferente. Então, também não dá para a gente tacar na conta do TOD qualquer comportamento da criança. Nem todo comportamento é TOD. O TOD tem um padrão frequente e persistente. Então, isso a gente tem que estar muito bem modulado, tá? Onde que eu parei que eu já nem lembro mais? Pode dar advertência, mas vai ser assertivo, tá? Pelo amor de Deus. Evita rótulos. Ele não é o seu TODzinho. Isso vale para tudo, tá? Meu TEAzinho, meu TDAHzinho. Não. Ninguém é um transtorno. A gente tem um transtorno. A sua criança com TOD, ele não é o TODzinho, ele é o João. E por um acaso ele tem TOD. Porque ser é muito mais do que ter alguma coisa. Ele é uma criança rica de experiências, de possibilidades. E por um acaso ele tem um transtorno. Que não nos ajuda muito, vamos combinar aqui. Mas ele tem um transtorno. Então a gente sempre vai lidar com ele sem rótulos. E não isola essa criança, inclui ela. Sempre inclua essa criança. Vamos para as dicas práticas? 7, na velocidade da luz, tá? Então vamos lá. Porque eu já gastei todas as horas do planeta. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar do começo. Conheça os padrões. Toda pessoa tem padrão. Toda. O dia que vocês conseguirem entender isso e conseguirem ver os padrões de comportamento que a gente tem, metade da vida de vocês está salva. Isso vale para qualquer ambiente. A gente tem maneira de funcionar para cada lugar. A gente tem personagens sociais que a gente assume em cada lugar. Então, essa criança também tem seus padrões de comportamentos. Como que ela segue regras? Como que ela explode? Qual que é o gatilho que faz com que ela tenha a crise? Quem que é o coleguinha da sala que mais deixa ela irritada? Porque sempre tem. Quais são os momentos em que ela fica mais irritada? Primeiro, a gente vai identificar. Quais são os comportamentos que o nosso aluno ou nossa aluna com TOD tem? Quais são? Não se preocupa como que acontece nada. Quais são os comportamentos? Feito isso, a gente vai analisar. Quando acontece, por que acontece, em que momento acontece. Peraí, Joãozinho estava no pátio, ele estava voltando. Toda vez que ele volta do intervalo, ele volta virado no giraia. O comportamento opositor fica berrando. Então, peraí, alguma coisa está acontecendo nesse período de intervalo. O que acontece no período de intervalo? Vamos dar uma observada. Conseguem entender qual que é a métrica? Observem. Claro que essa criança vai ter comportamentos em diversos momentos, mas tem um padrão que muitas vezes acontece. Presta atenção neles depois que a gente vai atuar. Não tem como sair atirando para todos os lados. A gente identifica, conhece para depois atuar. E aí, minha gente, vem a regra de ouro. Escolha as suas batalhas. E você vai ter. Acredita em mim. Escolhe bem suas batalhas. Escolhe um comportamento por vez. Aprende mais sobre o transtorno. Aqui é uma pílula do transtorno. Tem muita coisa para vocês aprenderem sobre o transtorno. Então, aprende sobre o transtorno, não só para TOD, isso vale para qualquer coisa na vida. Quais são as características? Use frases assertivas. Priorize as condutas assertivas e mantenha a sua calma. Eu tenho uma frase que eu repito para todo mundo e eu quero que vocês repitam junto comigo. Um adulto desregulado não pode regular uma criança desregulada. Um adulto desregulado não pode regular uma criança desregulada. Se você perder o seu controle, essa criança vai perder o controle junto. Alguém já chegou para dar uma notícia para você? Às vezes é uma notícia até boa. A pessoa chega para você e fala assim, vem cá. Não, você não vai acreditar. Você não fica ansioso antes da coisa acontecer? Ou às vezes a pessoa chega muito triste, muito chateada para você e fala assim, nossa, você não sabe o que aconteceu. Aí você já fala, ai, o que foi? Vocês já não vivenciaram situações assim na vida de vocês? Vocês sabem por que a gente faz isso? Neurônios espelho. A ciência já descobriu que a gente tende a repetir o outro. Algumas situações involuntárias a gente repete. Então, se você se desregula, como é que você vai esperar que essa criança se regule?
Eu já peguei muito. Não acontece em Piracicaba, mas nas outras regiões do Brasil acontece. Às vezes o professor chega e fala assim: Joãozinho, pelo amor de Deus, senta, eu não aguento mais, senta agora. Joãozinho, nosso aluno com TOD, vendo a professora descontrolada, ou o professor descontrolado, você acha que ele vai olhar e vai falar assim: ah, vou ficar calmo, claro, com certeza. Ou você acha que ele vai ficar mais irritado? Então, um adulto desregulado não regula uma criança desregulada. Vocês vão lembrar de mim falando da cara de capivara e falando isso. Agora vai lá, um adulto desregulado não regula uma criança desregulada. Querem aprender um macete da psicologia? Quando uma pessoa chega muito desregulada na sua frente, você simplesmente se autorregula, totalmente. Faz o comportamento oposto dela. Você vai ver que na hora ela muda a postura dela. Ela está muito agitada? Então, me conta, o que foi? Muito calmamente. A gente se autorregula junto com o outro. Algumas pessoas são bem desreguladas e não conseguem. Eu tô te vendo, hein? Falei que eu não tenho desatenção? Vamos lá. Regras e rotinas. Estabeleça regras e rotinas na sala de aula para modelar comportamento, para aprender regras. Tenha um quadro visível de regras. Quadro sempre na frente lá da nossa sala. Eu sempre dou uma dica que os professores me odeiam, especialmente da educação infantil. Eu sei que a gente ama uma decoração bonita, sazonal. Ah, é Páscoa, tá com os coelhinhos lá. Eu sei que a gente ama. Mas, para crianças que têm problemas de autocontrole e autorregulação, isso é péssimo. Então, o que a gente faz? Deixa na frente só o que nunca muda. Um abecedário, uma tabuada, um quadrinho de regras. E nas paredes laterais e do fundo, aí sim, a gente cria sarra feia nelas, tá? Por quê? Porque essa criança vai ter o tempo todo um recurso visual de como se comportar, de como fazer as coisas. Isso faz com que ela lembre o tempo todo do que fazer. Porque se eu não estiver olhando, eu não vou lembrar, gente. Já não aconteceu com você também um belo dia de falar assim: vou deixar essa conta aqui e daqui a pouco eu já pago ela. Aí você fez o favor de deixar ela num lugar que você nunca mais na vida passou pela sua casa. 3 dias depois você lembra da conta. Por que você não lembrou de pagar ela? Porque ela não estava no seu campo de visão. Então coloque no campo de visão das crianças as regras, as rotinas. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Aqui eu trouxe só 2 exemplos, tá? Uma rotininha muito simples. Eu pensei bem na educação infantil. Desculpa aí quem está em umas fases mais avançadas. Os horários para a gente seguir, regras e rotinas são essenciais. Regras e rotinas são a base de tudo. E vamos ser sinceros, gente? A regra, especialmente essas regrinhas que a gente tem de sala de aula, vale para a escola inteira. Todo mundo tem as mesmas regras. Organiza as coisas, ajuda o colega, levanta a mão, escuta a professora, mantém ordem, caminha devagar, respeita a colega, sai da sala de aula com calma. Eu não espero que todo mundo faça isso. Tem alguma coisa que só um aluno tem que fazer? Então deixa lá na frente para lembrar. E às vezes, para você não ter que ficar berrando com o senhor Joãozinho o tempo todo, Joãozinho, lembra do que a gente combinou? Eu não preciso falar o tempo todo. Sabe como vocês vão fazer para estabelecer regras com as crianças? Vamos dar para elas a falsa sensação de escolha. Vamos lá. A gente vai ter que organizar as coisas. Vamos combinar de organizar as coisas? O que vocês acham? Tem que organizar ou não tem? Deixa as crianças falarem. Algumas vão falar que tem, outras que não tem. E aí você começa a explicar, então, mas se a gente não organizar as coisas, na hora que você quiser pegar um brinquedo, você não vai achar onde está. Então não é melhor todo mundo organizar, e aí a gente sempre acha, e deixa as crianças falarem. E sempre dê justificativas do porquê o comportamento existir, até que todas escolham o comportamento. Todas escolhem organizar as coisas. Ela escolheu alguma coisa? A regra estava posta. Dê a falsa sensação de escolha. Isso faz com que eles internalizem melhor. Parece tão cruel, né? Dê a falsa sensação de escolha. Vamos lá. Trabalhe as emoções também. Emoção tem que ser parte do currículo. BNCC traz isso muito forte para a gente, né? Trabalhar as emoções. E para o TOD tem que ser. Para eu conseguir lidar com as minhas emoções, eu preciso primeiro conhecer elas.
Para eu saber quais são as minhas emoções, eu preciso dar nome para elas. E se eu não sei o nome da emoção? Você já não sentiu alguma vez na vida uma coisa que você não sabia dizer o que era? Estou sentindo um negócio, mas não sei dar nome. E não é horrível não dar nome para as emoções? Então, trabalhe as emoções, tá? Algumas dicas de livros para vocês trabalharem. Esse é o meu queridinho. Esse é o amor da minha vida. Se chama A Raiva, da Blandina Franco e do José Carlos Lolo. É a história de uma raivinha muito pequenininha, que ela vai mordendo as pessoas, mordendo, até que ela fica gigante e explode. E sabe o que acontece quando a raiva explode? Ela suja tudo. E aí, para limpar isso, dá um trabalho. Eu sempre conto essa história para as crianças com uma bexiga cheia de papel dentro. Depois eu explodo a bexiga e eu faço elas me ajudarem a catar o papel. E dá trabalho catar o papel que caiu pelo chão. Depois eu reconto a história enchendo outra bexiga. Só que antes de explodir eu falo, e agora? O que a gente pode fazer para não explodir? Porque está tudo bem sentir raiva. Todo mundo sente raiva. Eu só não posso explodir. Então eu ensino para a criança a validar o sentimento dela. Raiva é ok, todo mundo sente. Os boletos quando chegam estão aí para não deixar a gente mentir. A gente sente raiva. O que eu não posso é explodir. E essa criança explode, esse é o maior problema, tá? A gente tem outros materiais. A Onda da Raiva, que é da Sinopsis Editora. É um livro muito bonitinho também, vale muito a pena ele. Isso aqui dá para trabalhar com adolescente também, tá? Criança mais velha, pré-adolescente. Eu trabalho a raiva do Oiapoque ao Chuí, tá? Eu trabalho com adulto também, então. Por Pedro Vira Porco Espinho. Eu sei que vocês receberam esse livro no Itaú Cultural. Ele fez parte mesmo da coleção há bastante tempo. Pedro Vira Porco Espinho é uma história muito bonitinha de uma criança que também sente raiva. Dá para a gente trabalhar a partir disso. É um livro infanto-juvenil. Dá para trabalhar com pré-adolescentes. Tem esse livro da Caroline Arcari que se chama Joaquim, hein? Sente Raiva, é ruim. Joaquim é um lobo-guará que ele está muito incomodado, que ele está sentindo raiva. E ele começa a conversar com vários animais. E os animais contam para ele que está tudo bem sentir raiva. E ele aprende que ele pode sentir raiva, só não pode explodir de raiva. Então, são com historinhas que a gente vai moldando, tá? Termômetro das emoções. Faz um termômetro grande das emoções, bota lá na porta da sua sala, coloca um pregador mesmo de roupa com o nome de cada criança e todo dia, na hora que eles chegam, eles marcam qual a emoção que eles estão sentindo. Você já vai saber como essa criança vai chegar na sala de aula. Tem uns bonitões que a gente pode fazer também. Esse aqui é um individual, tá? Emocionário. Vocês conhecem esse livro? É um dicionário das emoções. Eu gosto de deixar ele aqui só para dar uma ideia para vocês. Montem um emocionário com as suas crianças. Trabalhe uma vez, um sentimento por vez. Vamos trabalhar a alegria? O que é alegria? Você fica feliz quando acontece o quê? Deixe as crianças montarem o que é alegria e a gente condensa num livrinho. E todo dia, ou de tempos em tempos a gente faz, no final a gente tem um dicionário das emoções feito pelas próprias crianças. E olha que material que fica bonito. Vamos lá. Trabalhe com fichinhas. Trabalhe com o jogo da memória, de emoções, cartõezinhos para eles identificarem. Isso aqui é um jogo de cartas das emoções. Eu botei meu Instagram ali. Lá no meu Instagram tem essas cartinhas de graça para vocês baixarem. Lá no link, tem um linkzinho lá, é só baixar, tá? Está lá disponível para vocês essas cartinhas. Dá para trabalhar como jogo da memória, porque vem 2 de cada. Dá para fazer a criança te mostrar como ela está se sentindo, conversar com a criança. Às vezes eu não sei o nome, mas olhando o desenho, eu falo, peraí, é isso aqui. Atividades para controle inibitório também são importantes. Qual que é o déficit dessa criança? Controle inibitório. Tudo que faça essa criança se controlar vai ser bom. Como que a gente vai fazer isso, Robson? Opa, não coloquei o desenho. Aí, tô passando para frente. Não aprendeu nada, hein, Robson? Tudo que faz a criança ter que se controlar. Então, jogos em que a criança tenha que ter alternância de turnos. Sabe aquele jogo que ela tem que esperar a vez dela? A atividade em que ela tem que esperar um pouco, isso trabalha controle inibitório. Tudo que faz ela esperar um pouquinho, tá? Isso vai ser bem interessante para ela. Incentivar formas de identificação e de expressão. Desenhar, falar, escrever. Com crianças pequenininhas, pede para ela desenhar a raiva que elas estão sentindo. Faz ela criar um monstrinho da raiva. Para os adolescentes, pede para eles escreverem a raiva, como eles estão se sentindo. Fazer uma carta, mostrar. Ensina técnicas para ela relaxar, para ela respirar. Eu sei que vocês conhecem o clássico cheira florzinha só para velhinha. Clássico dos clássicos. Essa é a do elefante. Não aconselho fazer com crianças muito velhas e nem no momento em que a escola esteja em muito silêncio.
Porque na técnica do elefante, a criança inspira e ela solta como um elefante. Fazendo a trombinha. Tem umas crianças que berram, tá? Por isso que eu falei para vocês não fazerem quando tiver muito silêncio. Tem várias técnicas de respiração. Tem esse livrinho caixa que eu adoro, que tem várias ideias para vocês. Na internet, vocês acham 500 milhões de dicas de como fazer respiração. Tem vídeo do peixinho, que ele infla e desinfla para vocês fazerem juntos. Tem um monte, tá? Isso aqui é para os mais velhos. Vamos fazer um pote da raiva? Pega uma folha de papel e imprime um pote transparente. Sim, é impresso. Pede para a criança escrever tudo que deixa ela com raiva, as coisas que tiram ela do sério. Depois que ela escreveu, a gente pede para ela criar uma tampa, colando coisa do jeito que ela quiser. Toda vez que a gente fala, toda vez que a gente escreve, toda vez que a gente bota para fora, a gente se reorganiza. Vou contar para vocês um dos segredos que a gente tem na psicologia. A fala é terapêutica. Quando a gente fala, a gente tira tudo que está na estante. Só que depois tem que arrumar. Aí o trabalho do psicólogo é ajudar a gente a reorganizar. Mas quando essa criança tem esse sentimento específico de raiva e ela bota para fora, ela libera o espaço na estante. Já é um primeiro passo. Então deixa ela escrever. Vem cá, por que você está com raiva? Escreve aqui. Escreve tudo que te deixou com raiva hoje. Hoje, não precisa ser muito tempo atrás. Aí, vamos, querido. Aí. Não está indo, gente. Aí, pronto. 7ª dica. Use estratégias comportamentais. Tem várias estratégias que vocês podem utilizar para essa criança se autorregular. Vou mostrar algumas para vocês. Isso aqui é um quadro de pontos. Você combina os comportamentos com a criança. Aqui é a Mariazinha. Mariazinha não pode brigar com os colegas e tem que fazer as atividades. Todo dia, no final da aula, chama a Mariazinha e a gente vê se ela fez ou ela não fez. Toda vez que ela fez bonitinho, carinha feliz. Se ela não fez, uma carinha chorando. No final da semana, a gente vai contar quantos pontos ela fez. Antes de começar, eu estabeleci com ela um objetivo. Ó. Aqui eu tenho 10 pontos que ela pode fazer, né? 2 comportamentos, vezes 5 dias na semana. Vocês estão me acompanhando na matemática? Porque eu já me perdi, sou da psicologia, outro universo. Então eu estabeleci que ela tem que fazer 8 pontos. Se no final da semana a Mariazinha fez 8 pontos, ela pode escolher uma brincadeira que a sala inteira vai brincar, junta. Recompensas são ótimas. Todd funciona muito bem com recompensa. Mas, Robson, isso é comprar a criança. E vocês trabalham por amor. Todos nós gostamos de recompensas. Você trabalha pelo seu salário? Você não trabalha pelo seu salário. O seu salário não é sua recompensa. O que você faz com o seu salário é sua recompensa. A recompensa, ela tem que ser algo que eu vou fazer. Recompensa não é material, a recompensa é uma experiência, é sempre uma experiência. Então, para a criança, também vai ser experiência, não é o prêmio. Não é ganhar lápis, não é ganhar nota, não é ganhar brinquedo. É uma experiência, é escolher a brincadeira, é poder ser o primeiro da fila, é poder ajudar na sala de aula, ser o ajudante do dia, é poder ir lá na sala na direção buscar alguma coisa. Até hoje a gente não entendeu qual é o mistério de buscar alguma coisa que eles adoram. É uma experiência que é legal para eles, é escolher a brincadeira. Experiências, tá? Sempre experiências. O material até pode acontecer em algum momento, mas é muito esporádico. Porque a gente sempre prioriza a experiência, tá? Outro ponto. Para os mais velhos um pouquinho, não precisa ser com desenho, tá? Dá para ser, se ele já está alfabetizado, está escrevendo, a gente faz com escrita, coloca 1 ponto ou 0 sem nenhum problema. Até mais ou menos ali, quem está no 3º, 4º ano, vocês podem fazer os monstrinhos do silêncio. Umas bolinhas de lã, deixa um na mesa de cada criança. Quando eles começam a bagunçar, a gente chega para a criança e fala assim: eu vou ter que guardar o seu monstrinho do silêncio, porque ele odeia barulho. Ele odeia. E aí você não vai poder, enquanto não fizer silêncio, ele não fica de volta. A personalidade, a gente que escolhe, tá? Você pode fazer o bichinho que não gosta de bagunça, que não gosta de barulho. Pode fazer do jeito que você quiser. Mostra os bichinhos, conta uma história para a criança e fala: ó, esses aqui são os monstrinhos do silêncio. Eles adoram ficar na sala de aula, adoram aprender, mas eles não gostam de bagunça. Quando bagunça, eles voltam para a casinha deles. E assim você ajuda a criança a se autorregular. Porque se ela está bagunçando e eu tiro o monstrinho, ela vai ter que se controlar para o monstrinho voltar. Então ela tem sempre um recurso visual para ajudar ela nesse processo. Roda da raiva também é uma possibilidade. Ensina técnicas para a criança respirar.
Ensina técnicas para a criança se acalmar. Lembra do cantinho que eu falei para vocês? Bota a roda da raiva lá no cantinho com algumas fichinhas para ela se lembrar do que fazer na hora de se acalmar. Deixei lá no Instagram isso aqui para vocês também, explicando como que faz o passo a passo, tá? Ensinei para a criança, por exemplo, a fazer o monstrinho da raiva, respirar como um peixe, gritar e ter o potinho da calma. Quando a criança está com raiva, eu vou chegar para a criança e falar assim, Vanessa, vai lá no cantinho da calma. A Vanessa vai vir aqui e vai lembrar do que ela tem que fazer para se acalmar. Gente, na raiva você não lembra do que fazer. Como que a criança vai lembrar? A roda da raiva é para ajudar a gente, tá? Tem outras técnicas inúmeras que vocês podem usar. Cantinho da calma, um beijo para a Super Nani mais uma vez. Roda da raiva, quadro de recompensa, sistema de pontos, princípio de Premack, sistema de economia de fichas, time out, contrato de comportamento, tem um monte de técnicas, um monte. Só que o mais importante de qualquer técnica é que só vai se ensinar uma criança a amar se você amar ela primeiro. Essa é a parte mais importante. Sua criança com TOD, ela precisa de um olhar atento seu. Se você tiver um olhar atento, um tanto de paciência, que eu sei que não é fácil, um tanto de paciência, essa criança vai chegar num lugar incrível. E vamos ser sinceros, não é a coisa mais legal do planeta quando daqui a 10 anos, 15 anos, a gente encontrar uma criança que era totalmente complicada na sala de aula e ela conseguiu chegar na universidade, ou ela nem conseguiu chegar lá, mas ela tem um trabalho legal, está com uma vida estável. Não é a coisa mais legal do planeta? Acho que eu nem contei para o Eric isso. Esses dias eu estava no Paraná, e eu sou do Paraná, sou natural de lá. Nós não vamos comentar sobre a cidade, tá? Sou natural do Paraná, e eu encontrei a minha professora de matemática, na última vez que eu estava lá. Professora Rosângela, encontrei ela. E aí encontrei com ela e falei assim, oi professora, lembra de mim? Ela, Robson, você está aqui, eu estou te acompanhando pelo Instagram, que massa, olha onde você chegou. Eu falei, pois é, olha que massa, olha onde eu cheguei. Eu era o aluno que até fazia tarefa, eu fazia tudo, mas eu tacava o terror na sala de aula. Eu não deixava ninguém quieto, ninguém. Eu andava de um lado para o outro, mas sabia tudo. E aí ela olhou para mim e falou assim, oh, que legal. É quando eu vejo alunos assim, que eu penso, valeu a pena. E eu espero que vocês saibam disso. Sempre vale a pena. A maioria das vezes a gente não vai saber que esses alunos foram em algum lugar. A não ser que eles apareçam, né? Tem uns que brotam da terra, assim, pra gente. E eu tenho certeza que quando a gente consegue fazer essa criança render um pouco melhor, ou a gente muda isso aqui da vida dela, ela vai conseguir chegar num lugar onde ela não chegaria sem a sua ajuda. Às vezes você não vai conseguir fazer muito. Às vezes você só vai conseguir ajudar ela a não ter tantas explosões de raiva. Mas para a gente parece tão pouquinho, para ela vai ser uma mudança significativa para a vida inteira. Eu estou muito feliz de ver esse auditório cheio hoje, de verdade, por vários motivos. O primeiro deles é o seguinte, eu trabalho com essas crianças e eu sei o tanto que elas sofrem. E eu sei o tanto que elas sofrem porque tem muita gente que nem sequer ouviu falar de TOD. E não só para o TOD, para vários outros transtornos. Vocês estão gastando a noite de vocês, o tempo de vocês, para me escutar falar sobre um transtorno que a gente está falando há pouquíssimo tempo no Brasil, mas ele não é tão novo, tá? A gente está falando dele desde os anos 60, na verdade. Para entender um pouco mais do seu aluno. Eu tenho certeza que vocês não estão aqui só por estar. Vocês estão cruzando com alunos desse tipo em algum momento da vida de vocês. Isso já fala muito de quem vocês são. E isso já fala muito do que vocês querem para a educação piracicabana. Piracicabana? Acertei o gentílico? Obrigado. Também fico muito feliz de ver o esforço de vocês de trazer um tema tão contemporâneo, porque isso mostra a dedicação e o esforço da educação que vocês querem trazer para cá. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu quero ser o professor orgulhoso, que vão falar assim, olha, Piracicaba está arrasando no tratamento do TOD, né? E eu vou falar assim, foram meus alunos. É isso, gente. Obrigado. Nós já estamos 9h10. Pessoal, a gente ia abrir para pergunta, mas pelo adiantado da hora, já são 9h10. Não, mas só fazer um pequeno comentário. A nossa rede estava muito ansiosa pela sua capacitação. Nós viemos até para um espaço maior para que a gente conseguisse abrir novas vagas e novas pessoas conseguissem ter o acesso
a formação do TOD, né? A Vanessa sempre pontual nas palestras, nos temas atuais, deixar esse reconhecimento ao NUMAP, a Vanessa, o trabalho que vocês fazem em toda a rede. Sem vocês também nada seria possível de ter essa brilhante capacitação e essa formação com o Robson. Mas eu tenho uma pergunta que eu formulei aqui, em nome de todo mundo. Só para a gente finalizar assim, de uma melhor forma, dentro do seu consultório, você é alvo de TOD? Como é que você lida assim, na prática com essa criança? Se você é alvo específico do TOD? Só compartilhe um pouco dessa experiência prática para que todo mundo tenha acesso, por favor. Vocês estão prontos para chorar comigo? Não é diferente da sala de aula. Comigo é um pouquinho mais fácil, por quê? Porque eu lido com uma criança por vez, graças a Deus. Eu sempre digo o seguinte, eu amo ser professor, de adulto. Robson, só te cortando. Oi. Fala na cara da capivara que aqui é a Regina, tem o nome da Regina. Como é que é? É a capivara Regina, aqui em Piracicaba. Eu posso falar isso mesmo ou vou estar ofendendo alguém? Que esse guri tem TOD. Então, vamos lá. No consultório, essas crianças vêm uma por vez. Eu sempre digo que o professor de educação básica são os meus heróis, assim, porque eu não teria menor capacidade de fazer o que vocês fazem. Eu lido com um por vez, mas eles também se opõem, eles também desafiam. E é isso. Olha, Joãozinho, eu preciso que você faça. Se você não fizer, eu vou ter que encerrar a sessão, vou te chamar a sua mãe. Do mesmo jeito. Claro que na escola a gente não vai fazer isso, vai levar para a coordenação. É do mesmo jeito. Eu sempre converso com os pais antes. Fica isso de dica para vocês. Sempre que vocês receberem uma criança com TOD, conversa com os pais antes. Escola e família, no caso do TOD especialmente, tem que andar assim. A gente sabe que tem que andar em todos os momentos. E a gente sabe também que de vez em quando é difícil. Mas no TOD tem que andar de mãos dadas. Pergunta para o pai, entende como funciona. Com quem que essa criança é TOD dentro de casa? Já aconteceu comigo, por exemplo, de estar trabalhando com uma criança TOD. Às vezes a criança é TOD só com a mãe. E aí ele começa a ter comportamento TOD lá dentro do consultório. Adivinha quem que trouxe ele para o consultório? A mãe. E aí eu vou ter que levar para a mãe. Consegue entender o tamanho do imbróglio que eu me meto? Ali eu me meto sem poder escolher. Na escola, peraí, é o pai ou a mãe? Não, às vezes ele é TOD só com o pai. Então vamos chamar a mãe, porque a mãe vai conseguir dar um norte. Então são pequenas estratégias que a gente pode ir adotando, mas é respirar fundo, gente. Aquela história de um adulto desregulado não regula a criança desregulada é o meu mantra de todo dia. Tipo assim, peraí. Respira. Joãozinho, olha, eu preciso que você faça isso. Joãozinho, vamos fazer um combinado? Você faz essa atividade toda aqui, nos 10 minutos finais eu deixo você fazer alguma coisa. Eu não tenho como trabalhar com pontos igual vocês, porque eu tenho um tempo bem reduzido. Então, os 10 minutos finais da sessão eu te deixo fazer alguma coisa. É respirando fundo, gente. Respira fundo e vai. Vocês acreditam em Deus? Essa é a hora. Respira fundo. E lembra que você tem potencial. Gente, a gente estudou 300 anos para chegar até aqui. A gente já passou por tanta coisa. É só a gente respirar um pouquinho e lembrar assim, peraí, eu preciso fazer isso daqui. Ou vocês podem lembrar assim, o que o Robson faria? Pode ser. Se quiser alguém de uma referência melhor, o que Piaget faria? E aí a gente sempre respira fundo, tá? Essas crianças têm um potencial gigantesco. A gente que vai ter que se modular um pouco melhor. Adotem pequenas estratégias, encaminhem para tratamento. Criança TOD sem tratamento vai ser muito difícil. Tenham os terapeutas das crianças por perto também para ajudarem vocês nesse processo. Eu sei que a rede de educação vai se empenhar também, e se empenha já muito para ajudar vocês a lidar com essas questões do cotidiano. Se apoiem. O TOD é um transtorno que, se a gente não se ajudar, não funciona. E eu falo em escola também, tá? O professor da outra turma, mesmo que não tenha um TOD, se precisar, dá um suporte para aquele na sala de aula. Às vezes tem que tirar a criança da sala para não se desregular tanto e não bagunçar a sala. Então, peraí. Estou na turma mais quietinha da sala, gente, me dá 2 minutos. Dá suporte um para o outro. Isso é a parte mais importante, tá? Uma salva de palmas ao Robson mais uma vez. Piracicaba agradece sua participação na nossa jornada. Com certeza foi muito bom te ouvir. Acredito que esse teu conteúdo vai para a prática dentro das nossas salas de aula, com certeza. Pessoal, boa noite a todos. Agradecemos todos vocês pela presença. E aqui fora tem um café esperando vocês. Obrigado.